E aí, pessoal, estamos chegando aí para mais um TeologiCast. Hoje, o nosso convidado não é professor de seminário, não é da Convenção Batista Nacional e ainda não é teólogo, ainda. Ainda. Nós estamos conversando hoje com um aluno do seminário, do curso à distância, o André Guedes, que não é o cantor André Guedes, Não, não sou. Prometo que não. não é o cantor André Guedes, mas é o André Guedes que começou, acho que é um dos alunos mais novos que a gente tem no EAD. Como ele é aqui de São Paulo, coincidentemente da minha igreja também, acabou aí facilitando o convite, né? A agenda aí casando para a gente conseguir gravar aqui, justamente para trazer para você um pouco da experiência do que é para uma pessoa que está começando, para você que ainda não é aluno, claro, né? Uma pessoa que está iniciando no curso de teologia, está iniciando nos estudos, como que é, como que ele chegou até o seminário, né? Pô, então é isso. Já fiz uma apresentação É aí isso. maior do que deveria. É isso. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vão ver esse vídeo aí, mas bom, meu nome é André. Eu tenho André Guedes, né? Eu tenho 28 anos, eu ia falar 22. Ô louco. É a cabeça de ainda tô lá atrás ainda, mas não, tô velho já, tenho 28 anos. Tô cursando, acho que a terceira matéria, Acho que é a terceira já, terceira né? matéria de Além da matrícula, ou terceira contando com o módulo de não, matrícula? além, Além da matrícula. além. Tô em eclesiologia, Eclesiologia. um pouquinho difícil, né? Mas tô gostando, tô achando muito legal. Tenho dois filhos, dois menininhos aí, que estão crescendo. Um tem 5 anos, o outro fez um aninho agora. E tamo aí, né, mano? Daquele jeito, É, então, faz mais ou menos aí uns 3, 4 meses que você está no curso, né? mais ou menos. Terceira, quarta matéria. É, uns 4 meses. E aí, cara, conta pra gente, como que você chegou no... Eu já sei, né? Conta pro pessoal. É. Como que você chegou no seminário, no curso à distância, se esse é o primeiro curso que você faz EAD ou você já fez alguns outros? Não, esse é o primeiro curso que eu faço EAD. Na verdade, assim, eu conheci o seminário há muito tempo atrás, né? Desde pequenininho. Eu Uhum. lembro do seu pai trabalhando e tal. E aí eu lembro do pastor Enéas também, né? Ele vinha aqui na igreja, ele falava sobre o seminário. Então, eu já tinha familiaridade, entre aspas, com o seminário desde pequeno. E para mim, assim, sempre foi legal eu ver o seminário, ver, pô, meu, é tipo uma faculdade, é uma faculdade, né? Sim. De teologia. Eu imaginava no começo, quando eu era mais novo, lógico, que as pessoas estudavam, além da cristã, estudavam também a teologia, sei lá, grega, a mitologia a egípcia, essas coisas todas. Mas, na verdade, eu acho que o estudo cristão, ele é muito abrangente. Então, ele é até curto, né, digamos assim, para você estudar em dois anos, sei lá, Sim. 3 anos, é pouco. Porque ele sempre vai se renovando também, né? Então eu achei muito legal, assim, e com o convite que você falou, vamos estudar lá e tal. Eu falei, vamos estudar, vou me aventurar. E aí eu tô curtindo, mano. Tô achando da hora. É, Tô. poxa, legal. E, tipo assim, o que que você acha, assim, da plataforma, do curso, do seminário? Ela é... Você acha que ela é... A forma como... A plataforma que eu tô querendo dizer é todo o ambiente ali de Sim, aprendizado. Você acha que facilita? Para uma pessoa que nunca estudou EAD, que nem você, sempre sim, estudou presencial, sim. você acha que ela é... Como que é essa experiência, assim? Cara, eu achei que fosse mais complicado. Eu achei que, por ser EAD, seria mais complicado. Eu falei, deve ter aula, sei lá, ao vivo. E aí pode ser que desencontre algum horário meu e eu não consiga fazer uma aula ao vivo, alguma coisa do tipo. Mas aí quando eu vi que na plataforma a gente tem acesso à matéria somente, e ali todo um plano, é um trabalho excelente até do professor Pescador, né, do Paulo Pescador, a preocupação dele exemplificar a matéria, colocar lá os tópicos tudo direitinho, as leituras, os vídeos das aulas em ordem, né? Não é uma coisa bagunçada. E até mesmo depois as provas, eu acho legal o jeito e é simples, né? Não se torna uma coisa difícil. Uhum. Então até mesmo para quem é novo, que nem eu assim, para um ensino à distância, eu acho que simplificou bastante. Na verdade, eu curti mais assim
presencialmente em toda a meu tempo aí estudando, ainda mais agora, né, 2 filhos, tudo mais. Então, assim, às vezes o horário que eu tenho para estudar é de madrugada. Então, eu vou lá no meu cantinho, começo a estudar e fico lá tranquilo. Agora, diferente, por exemplo, se fosse presencial ou até mesmo uma aula ao vivo, talvez poderia atrapalhar em alguma coisa. Mas, na verdade, eu acho que essa plataforma que usam é excelente. Então, cara, porque isso que você tá falando, eu meio que senti isso na pele. Porque um tempo atrás eu estudei um semestre de economia. E aí eu trabalho na Barra Funda e eu estudava na Liberdade, a faculdade era na Liberdade. Então, tipo assim, quando eu me matriculei, eu ganhei a bolsa e matriculei e falei, meu, é simples, né? Eu Sim, vou até o metrô Barra Funda, pego o metrô até a Sé, faço a baldeação, cara, sei lá, 20 minutos no máximo eu tô na Liberdade. sim, Então eu saio daqui 6h40. Se eu chegar atrasado, vai, 6h30. Se eu chegar atrasado, eu chego 7h10 na sim, faculdade. sim, 10 minutinhos da aula ali do começo. sim, Cara, mas era um inferno ir, porque eu chegava no começo, né? Eu sabia que a Barra Funda era uma estação muito cheia, mas quando eu chegava, cara, só na fila era 10 minutos. Então a gordura que eu imaginava que eu ia ter pra chegar lá na faculdade e tal, eu perdia só pra entrar no trem. sim, E fora o desgaste, né? Porque aí você, pô, às vezes eu tava fazendo alguma coisa, eu tipo, puta, depois do horário do trabalho e tal, mas tipo, puta, preciso sair pra ir pra faculdade. uhum, Aí tinha que parar o que eu tava fazendo, e pegar o material, fechar tudo, ir andando até o metrô. Então, cara, eu comecei a parar e pensar, meu, se eu tivesse fazendo esse curso à distância, cara, eu poderia aqui, sei lá, deu 6 horas, 6h30, horário que eu sairia para ir pro metrô, poderia parar e estudar. começar a estudar, É, sem precisar pegar o metrô cheio, ir até lá, depois voltar, às vezes, se eu deixava o carro no trabalho. Se eu ia de ônibus, não, mas se eu deixava o carro no trabalho, voltar, pegar o carro, tipo, 10 horas da noite. Então você fala, meu, todo esse ainda desgaste. mais nesse tempo doido que a gente tá vivendo aí, né, dessa pandemia. Então, Então hoje. eu já tô trabalhando em casa, eu já tô trabalhando de casa. E aí já tem também a comodidade de eu estar estudando de casa. Então tudo tá ali dentro da minha casa hoje em dia. Uhum, Então o meu escritório mesmo é minha casa, desde trabalho até o estudo, né? Então assim, até mesmo eu tô podendo ver os meus filhos crescerem de perto. Talvez se fosse tudo presencial, tanto o trabalho quanto os estudos, talvez eu ia ver o quê? Meu filho dormindo, é. quando eu chegasse, ele já ia estar dormindo, né? E quando eu saísse de manhã, ele ia estar dormindo. Então talvez eu não ia ver ele acordado. Ia ser difícil de eu ver ele acordado. E essa predisposição que a gente tem de poder estudar em casa, de poder trabalhar, eu acho que isso me favoreceu um pouco nesse ponto também. Tô vendo meus filhos crescerem acordados. Uhum. Então eu acho muito interessante também. E lógico, com a ferramenta, eu acho que fica até mais simples, né? Porque é aquilo que eu te falei, eu posso fazer o meu horário. Se eu quiser estudar 10 minutos, porque eu não tenho tempo, eu estudo 10 minutos e tá tudo certo. E depois eu continuo da onde eu parei. Uhum. Isso que eu achei legal também, né? Porque eu falei, caramba, será que se eu assistir metade de uma aula, depois entrar de novo, vou perder, vou ter que começar tudo de novo? Na verdade, não. Na verdade, vai da onde a gente parou. Então eu achei muito legal essa plataforma, muito legal mesmo. Ah, poxa, legal. E aí, tipo, que nem você, você tem outra formação em jornalismo que você fez presencialmente, da maneira Isso. convencional, como a É, maioria das pessoas estudou até hoje, né? sim. E você sente muita diferença, assim, de aprendizado hoje? Tudo bem que são dois cursos diferentes, etc., mas você sente que deixa alguma coisa a desejar? Você está estudando de casa, por videoaula, lendo PDF, e não estar ali na sala com o professor de Ah, frente? tem os seus prós e tem os seus contras, né? Eu acho que assim, do tempo que eu estudei na faculdade, tinha um contato com as pessoas, né? Tinha opiniões diferentes, tinha o debate dentro da sala de aula, que eu achava legal. Então a gente. O que eu mais sinto falta é essa questão. Uhum, Essa questão. Mas eu sempre fui também da pessoa que nunca estudou em casa. Eu nunca tinha estudado em casa. O meu ponto era, se eu prestasse atenção na aula, eu não precisava estudar depois porque eu conseguia gravar basicamente tudo. Não gravar, aprender mesmo, sabe? Eu uhum, aprendia. Então, eu sempre tive essa facilidade. Eu sinto falta, lógico, dos debates, que eu falei, dessas coisas, do contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas. Eu acho legal, experiências novas, né? Até mesmo, sei lá, para as pessoas que têm alguma projeção de trabalho,
Eu acho que ter o contato ali, uma pessoa que pode te indicar para um lugar, para um local que precisa de trabalho em área específica, tal, talvez falte isso. Mas por um outro lado também eu acho bom em tudo isso que eu já tinha falado. Eu Uhum. acho bom nessa parte. Até mesmo porque é você o dono do seu tempo, é você que faz o seu tempo. Então são prós e contras que a gente precisa trabalhar em cima e precisa extrair da melhor maneira cada coisa. Por exemplo, eu não tenho contato com pessoas novas, o que, que eu faço? Entende? Talvez eu procure ali um grupo no Facebook, um grupo no Instagram que fale sobre teologia e aí eu discuta com eles ali. Talvez eu ache isso legal. Eu até entrei em vários grupos de teologia tal para ver o que o pessoal anda falando. Às vezes eu comento lá tal para ter o debate, para ter esse contato. Uhum. Então, talvez uma coisa que esteja faltando, eu estou suprindo de uma outra forma, entende? Então é esse ponto que eu acho interessante, assim. Eu acho que, lógico, a tecnologia ela traz muita coisa nova e muita coisa boa pra gente, se a gente souber usar, Sim. entende? Eu poderia estar com uma baita plataforma agora na mão, podendo estudar do meu celular, mas não estar aproveitando nada, entende? Eu acho que isso vai da pessoa também, do interesse da pessoa, não só do eu me formei em jornalismo. Eu fui castigado na minha sala, digamos assim, até por posicionamentos diferentes que eu tinha na época e tal. Aham. Então, eu também sofri por um lado, nesses prós que eu tinha, da socialização com as pessoas e tudo mais. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje, lá na plataforma, os professores pedem, né, que a gente deixe um comentário e tal, sempre lá nos temas, desenvolver um comentário. Eu acho isso interessante, que é uma forma também de ver um avanço ali, da pessoa opinar, aí se o professor concorda ou não concorda, ele coloca lá a opinião dele também, ou explica uma dúvida. Uhum. Tem o WhatsApp, né, também, que ajuda bastante, se a gente tiver dúvidas. Então não é só uma plataforma que bota lá suas aulas, você estuda e se você tiver dúvida, acabou, você vai morrer com essa dúvida. Não, tem as outras formas da gente tirar essas dúvidas, da gente estudar mais, da gente se aprofundar. Então eu acho isso muito interessante, desde que usado da forma correta. Então, hoje em dia tem muito isso, né? O pessoal às vezes acaba usando de uma forma correta, tanto pro mal mesmo, né? Gente que tá Sim, querendo enganar os outros, etc, pro WhatsApp, etc, tem é um muito monte de golpe, golpe, né? né? E como também pra gente, aí não sei se de boa fé ou se por ignorância mesmo, o cara acha que tá falando um negócio ali que, tipo, puta, é, eu tô certo, eu descobri, É, eu tô meio que tá inventando a roda, acha que tá inventando a roda, mas não é. Às vezes, no caso da teologia, é uma heresia. No caso sei lá, do jornalismo, é uma notícia falsa, um é, negócio que não tem nada a ver, you né? are fake news. Apesar que hoje a gente tá vendo aí o profissional na televisão fazendo fake news, Sim, desinformando, né? Tá um período bem complicado. é. Mas então quer dizer que tem grupos de WhatsApp e outras formas de você, então, você acha que, tipo, essas ferramentas que ou o sistema ou a própria tecnologia fornecem, elas suprem um pouco essa socialização Essa do. falta do contato humano, né? Uhum, Lógico que não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor que teria se eu tivesse contato com uma pessoa de perto, né? A falta do contato humano ela é prejudicial para qualquer ser humano. Então, assim, o que a gente faz é tentar suprir um pouco daquilo que falta. uhum, Então, seja através de mensagem, seja através de um post no Facebook, Instagram, sei lá, qualquer coisa, você tenta suprir isso. Mas lógico que não é a mesma coisa. Eu estaria mentindo se eu falasse que tá tudo bem, se for assim, pro resto da minha vida. uhum, Não, eu quero ter contato, eu pretendo, sei lá, me formar em teologia, poder levar a palavra para as pessoas, mas ter o contato com as pessoas, não só ter o contato através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, uhum. porque senão não tem palavra. Como que eu levo a palavra sem conhecer as pessoas, sem conhecer com quem eu Sim. tô lidando, sabe? Eu acho que o contato humano, eu acho ele primordial para qualquer coisa. Então a gente tem que saber disso também. Pode ajudar? Pode. Mas não é necessariamente a alternativa fixa que a gente vai ter pro resto da vida. Uhum. Entendeu? Cara, deixa eu até aproveitar que eu tô conversando com um futuro teólogo e com um jornalista ao mesmo tempo. Que lida com câmera, né? O jornalista lida com câmera, etc., com gravação e tudo Uhum. mais.
E é uma pergunta que eu tenho feito recorrente. É uma pergunta que tem sido recorrente por causa do período que a gente está. Como que você enxerga assim essa guinada virtual, digamos assim, que as igrejas precisaram dar por conta? E aí, cara, igreja de tudo que é tipo. Acho que até centro de Umbanda, talvez, os caras estejam Ah, fazendo sim. assim. De ter que fazer uma transmissão virtual para poder alcançar as pessoas por causa ali da impossibilidade de se reunir. Você acha que isso é prejudicial? Você acha que isso que é vantajoso? Que nesse sentido é, traz mais benefício do que malefício, ou o contrário? As igrejas adotando assim esse perfil mais Uhum. virtual. É, eu vou repetir o que eu falei. Se usado com sabedoria, é muito bom. É muito bom e não tem nada de prejudicial Uhum, nisso. Se usado com sabedoria. Agora, o que as igrejas têm que tomar cuidado é para não ter isso como primordial, entende? A gente tem que ter o culto, o grupo de oração, o grupo de jovens ainda presencial. É o que eu falo. O contato humano ele não é substituído por nada, por nada. Seja ele para qual assunto for. Pode ser uma igreja, pode ser um centro de umbanda, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. O contato humano ele é fundamental, uhum, ainda mais para a igreja. Jesus ele visitava os lugares, visitava os templos, iam até a cidade, eles iam até as cidades. Lógico, naquela época não existia o WhatsApp, não existia a câmera, né? Mas assim, Jesus ele tinha o contato, ele podia somente mandar mensageiros. Ó, sim. você vai pegar e vai mandar essa, vai lá e vai falar isso para aquele povo e tudo mais. Mas Jesus ia até o local. Então isso a gente tem que fazer isso ainda. A gente tem que ter o contato humano, tem que ter o culto presencial, tem que ter o grupo de oração presencial, o grupo de jovens, o louvor, seja lá o que for dentro de uma igreja. O que a gente pode fazer é unir o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que acontece em um, acontece o outro. Uhum, Eu acho isso interessante. Até porque tem gente que não pode sair de casa. Como que eu vou falar para uma pessoa, sei lá, que está com medo do corona, que tem algum certo tipo de dificuldade de mobilidade, alguma coisa do tipo, que ela tem que vir para a igreja? Não, ela pode ficar na casa dela. Ela pode. É uma escolha dela também. Mas ela tem que saber que aqui é melhor. sim. Dentro do local é melhor. A questão de comunhão mesmo você não Com consegue de certeza, outra forma, né? a comunhão cibernética, ela não existe. Uhum, Você pode tentar o que for, ela não vai existir. Como que você, numa ceia, por exemplo, você vai, sei lá, participar de uma ceia lá da sua casa? Que pão e que vinho que você vai tomar? Que suco de uva você vai tomar? uhum, Entende? Se você não tá ali com o seu irmão do lado, se você não olha para a cara do seu irmão e fala, pô, esse é o sangue do cordeiro, esse é o pão da vida, isso é insubstituível. uhum, Então as pessoas têm que ter noção do que elas estão colocando dentro da igreja com muita responsabilidade. É perigoso a gente trazer a virtualidade para dentro da igreja e não trabalhar o presencial. A gente esquecer, deixar de lado. Eu acho que primeiro o presencial, depois as coisas virtuais. Eu acho muito interessante, até mesmo para você ter um alcance de pessoas, de almas, de vida, eu acho interessante. Pô, é sim. legal você mandar um vídeo bacana para uma pessoa escutar a palavra, um corte de uma pregação, alguma coisa do tipo. É bacana, é legal. Mas deixar claro que aqui é o lugar. Não vai ser em outro lugar, é aqui o lugar. É dentro da igreja que as almas são modificadas, é dentro da igreja que corações são tocados. Lógico, Jesus pode trabalhar com qualquer coração fora da igreja. Pode usar qualquer pessoa fora da igreja. Mas é na igreja que a pessoa vai ter a comunhão. É aqui que é a casa de Deus. Não é fora daqui. Então. Então as pessoas têm que ter responsabilidade. Eu acho primordial, responsabilidade. Saber o que está fazendo para não substituir e não deixar de lado. Eu acho que tem muita igreja, não vou citar nome, que tem deixado de lado isso. Uhum. Tem focado mais em rede social, essas coisas, e tem deixado mais as ovelhas ali em frente ao celular. Então eu acho isso bastante prejudicial. Não vou falar que é errado, porque eu não sei também qual que é a intenção deles, né? Aham. Mas eu acho isso prejudicial, até certo ponto. Agora, quem sabe trabalhar direitinho, não tem problema nenhum.
Então. E, cara, eu achei interessante você falar de Jesus e tal, porque a gente vê isso na Bíblia. A gente vê, por exemplo, Paulo, ele mandava cartas, né? Ele não podia, às vezes, estar presencialmente numa igreja, mas ele escrevia cartas para aquelas Uhum, igrejas. João fez isso, né? sim, E era uma forma da época de você trabalhar virtualmente, né? sim, sim. Só siga as tais instruções Era a aqui. tecnologia da época, né? Então, qual, fiquei sabendo que às vezes a gente lê, a gente acha tipo assim, Paulo ficou sabendo semana passada que os caras lá estão, sei lá, trazendo doutrina judaica para dentro da igreja em Gálatas, por Sim, exemplo. Só que não, pô, levava um tempo, né? sim, A questão dos mensageiros é muito interessante porque João Batista fez isso, né? sim, Falou, ó, vão lá e perguntem isso para Jesus. E os discípulos dele foram e fizeram isso, né? sim, sim. Mas E nada substituiu deles irem também, de exatamente. visitarem os lugares. Jesus com Lázaro, né? Você Sim, fala, pô, Jesus ficou sabendo, acho que depois de 3 dias, se não me falha a memória aqui, que Lázaro tinha morrido porque alguém chegou e avisou. Pô, se fosse hoje, vamos nem usar o WhatsApp, um telefonema ele teria recebido é. ali, alguém ligaria, ó Jesus, pô, Lázaro morreu. Mas Ele mesmo ia chegar lá, o assim, corpo não ia estar nem fedido. exatamente. E mesmo assim ele quis estar lá presencialmente, do lado de Marta e de Maria, né? Diz até a Uhum, Bíblia diz até que ele chorou, então você percebe que assim, ele, apesar de ter ficado sabendo da notícia estar longe, ele quis estar ali, sim, né? Eu acho que às vezes as pessoas hoje, elas têm um esfriamento, e isso acontece na igreja, pode acontecer com o estudo também, o fato do cara não estar pisando no local, faz o cara ficar relaxado. Então, seja o culto, seja a aula virtual à distância, o cara ele não tá ali, mas ele tá desconectado, né? Tá tipo aqui no celular assim, tá, beleza. E tá fazendo outra coisa, tá pensando em outra coisa, né? E aí, mas aí é um problema humano, né? As é, pessoas às vezes ligam isso com a questão virtual e não é um problema da pessoa, né? sim, com certeza. Meu, é o que eu falo, nada vai substituir o contato humano. Nada, nada. Eles tentam fazer com que o contato humano acabe. Até mesmo uma forma de enfraquecer o ser humano, né? Sim. É você acabar com o contato com pessoas. Pô, eu acho até hoje inadmissível o homem não cumprimentar o homem apertando sua mão, sabe? Uhum. Até mesmo porque isso é uma forma até antiga e histórica de tratamento, de você firmar alguma coisa. É com o aperto de mão. O aperto de mão ele tem a mesma validade que uma assinatura num papel para um homem de verdade. Uhum. Então você acabar com isso dando toque no cotovelo, dando soquinho, pô, enfraquece a relação humana, Sim. entende? E vai enfraquecendo as pessoas também. É por isso que a gente tem um monte de pessoa doente, a gente tem números elevados de pessoas com depressão, com ansiedade, com tudo isso, por conta do enfraquecimento da relação humana. Hoje as pessoas, elas são mais felizes dentro disso daqui do Né? que fora disso daqui. O cara quer ele postar no Instagram que ele tá bem e ele tá destruído, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, a pessoa, ela entra nisso daqui num mundo que é um mundo paralelo para muitas delas, Artificial. para Uhum. muitas delas. Por exemplo, eu tenho Facebook, tenho Instagram, tenho minhas redes sociais e eu sou exatamente o que eu sou fora, eu sou dentro Uhum. disso daqui. Eu não vou fingir. Se um dia não tô bem, eu não vou ficar fazendo postagem, eu não vou ficar colocando foto com sorrisinho se eu não tô bem. Né? Preciso postar, não posso ficar sem postar, Entende? né? Entende? As pessoas, elas são geradas pelo like É. agora. Hoje tudo é like. Ah, quantos likes você teve, quantos compartilhamentos, quantas visualizações seu vídeo teve. Seguidores, né? As pessoas estão doentes por causa disso e elas esquecem da realidade. A vida real é outra coisa. A vida real hoje é o que eu falei pra você. Hoje eu não posso pedir demissão do meu emprego, por mais que eu esteja infeliz nele, pedir demissão do meu emprego, porque eu vou postar na rede social que eu vou ficar felizinho, com o meu rosto feliz. Não, meus filhos dependem disso, minha casa depende disso. Uhum. Essa é a vida real. Esse é o caminho que as pessoas têm que trilhar. E é o que eu falo. A gente tem a facilidade hoje, e hoje eu tenho a facilidade de estudar usando o meu celular, usando o meu computador, mas eu não posso deixar de querer ter o contato com seres humanos. De querer vir aqui, apertar sua mão, dar um abraço. Lógico, a gente tem que ter responsabilidade também na questão da doença, né? A gente está Sim. vivendo uma época difícil. Mas nada substitui. Nada substitui o contato.
Então, eu acho interessante até certo ponto, mas a gente tem que ter responsabilidade nisso daqui também. A gente pode destruir uma casa com isso daqui. É. Casamento, amizade, tudo por causa disso daqui. Então, assim, isso daqui pra mim é lixo. Se eu não... é o que eu falo, mano, quando a gente ia pros acampamentos, eu deixava isso daqui desligado os 3, 4 dias que a gente ficava lá. A gente nem sente nem falta, Eu né? não sentia falta. É. Não sente. Você tá lá, você tá brincando, uma hora você tá brincando, aí você vai almoçar com seu amigo, vai pro culto. Pô, que falta isso faz? Nenhuma. E era 3, 4 dias. E se eu falo, se eu ficasse lá 20, um mês, um ano, eu não ia sentir falta disso. Porque aquilo é vida real, Uhum. não isso daqui. Entende? Eu acho que isso ajuda muita coisa. No tempo, no deslocamento, por exemplo. Eu não preciso ir pro seminário para Sim. estudar. Posso estudar da minha casa. Deitado na minha cama, se eu quiser. Eu posso. Isso é uma vantagem. Mas nada substitui, é o que eu falo, nada substitui o contato humano. Entendeu? Entendi. É, cara, é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa fica nessa de. Porque, que nem, por exemplo, eu, cara, quando eu estudei, até no seminário mesmo, em teologia, tinha hora que eu ficava meio. Cara, não é bravo. Talvez seja bravo. Por causa de algumas pessoas que queriam interferir muito na aula. Ah, vixe. Então eu pensava assim, cara, puta, que maravilha seria se o professor estivesse aqui em vídeo, porque ninguém ia ter como interromper ele. Sim. Porque ele tá no vídeo, você tem que acompanhar o cara, né? Sim. Vai dar pause pra fazer uma pergunta pro professor. Quer dizer, quando você faz uma pergunta, ainda beleza, mas tem gente que... Não, tem gente que extrapola, né? Tipo, o cara Tá quer louco. fazer adendos ao que o professor está falando. É. E, tipo assim, cara... Fora uns que gostam de corrigir o professor. Isso, então, até uma coisa da tecnologia, né? O professor tá dando aula, o cara tá aqui no Google, tipo, às vezes até pegando informação errada e, tipo, professor, e tal coisa, né? É. Então é até difícil ser professor nessa época de hoje, nossa, por causa disso. Mas às vezes eu pensava, quando eu tava começando o EAD naquela época, no seminário, no caso, né? Mas eu pensava, cara, puta, se fosse se não fosse presencial, esses 10 minutos que esse cara não para de falar aí, a gente tava ganhando em conteúdo. Nossa. Né? Que o professor deixa de falar pra eu ouvir o que a Não, pessoa tá às falando. vezes o professor, às vezes, dependendo da pergunta, pode até mudar o curso da aula. Exato. Pode perder o foco da aula e, tipo, acabar numa discussão que não tem nada a ver. Você vai ficar aquela discussão assim. É. Ninguém vai chegar a ponto nenhum. Entende? Entendeu? Isso tem é o que eu falei, tem os contras. Uhum. Tem os contras. Mas é legal esse tipo de debate também. Você querendo ou não, é uma forma legal. Depois o professor, lógico, o professor tem que se virar e correr atrás do tempo que perdeu, né? E aí não é um problema muito do aluno. Uhum. É mais do professor. Mas eu acho interessante, velho. Eu sinto falta. Eu sinto Não, falta. eu gostava. Tinha algumas. Tem meu pai mesmo, ele fazia dinâmica na sala, tipo, cada grupo ficava com um tema ali pra discutir e tal, que em Gênesis tem um versículo lá que fala dos gigantes que Sim. casaram com as filhas do povo de Israel e tal. Você fala, meu, puta, e aí você senta pra discutir com a pessoa, tipo, você tem o cara que já chegou no seminário com alguma bagagem de teologia, então sabe o que falar, você tem o cara que entrou cru, que nem eu, que era de igreja, então... Não sabe nada, né? Não sabia, mano, gigante, pra mim gigante é um cara alto. É o Golias só. O que pode ser o gigante, né? Então você gerava aquele burburinho na sala ali, os grupos discutindo e tal. Apresentação de trabalho, né? Eu lembro que na aula de apologética a gente apresentou um trabalho sobre evolucionismo e tal. Então esses negócios interessantes, né? Que aí não tem como, você só pode ter esse tipo de coisa no curso presencial. Sim. E, cara, é que nem você olhando hoje, você ainda tem praticamente o curso inteiro pela frente. Você já consegue enxergar, assim, formas de pegar o que esse curso está te transmitindo, ou, enfim, essa bagagem que você vai adquirir e usar isso em retorno para a igreja, tipo, puta, como que você vai trabalhar isso na igreja? Como que é, assim, gera alguma expectativa? Você tem alguns planos, assim, que você pretende já na sua cabeça executar? É o que eu falo, mano. Eu estudaria qualquer tema. Eu sempre estou disposto a estudar qualquer coisa. Seja ela que for, eu gosto de estudar. Então, seja teologia, seja matemática. Matemática não tanto, né? Eu sou meio ruim. Mas áreas assim, sei lá, psicologia, essas coisas, eu gosto muito de estudar. Então, eu gosto de me aventurar, eu tenho curiosidade de saber o que é aquilo. Uhum.
E lógico, se só fosse isso para mim, a teologia já ia servir muito, muito, muito. Para o meu pessoal somente, lógico. Eu tô falando assim, eu saberia o que é da Bíblia, eu saberia interpretar a Bíblia direito, sabe? Para mim, isso não é uma questão pessoal. Mas hoje, eu vendo que eu posso ter de benefício para levar para a igreja é muito grande. É muito grande. Então, eu já tenho o projeto, junto com você, inclusive, né? É, Dentro da igreja. se quiser contar pra galera aí, pode É, contar. daqui a pouco eu conto. Deixa surpresinha. É, a gente tem alguns projetos dentro da igreja. É, em tudo isso que até a gente falou, da gente tentar trazer o novo com o tradicional e não Uhum, perder aquela tradição que a gente tem, né? Ainda mais uma igreja batista, sim. que é tradicional. Então, a gente tem como estudar, pegar o conteúdo e reverter isso para dentro da igreja. Eu acho que isso é até uma obrigação de quem estuda teologia. Reverter esses estudos, esses conteúdos para dentro da sua igreja. Seja lá o que for, seja numa livraria, numa cantina, em cima do púlpito, fora do púlpito, ou a pessoa que só assiste ali o culto, ela tem que reverter aquilo para dentro do culto, para dentro da igreja. E ela tem possibilidade, porque é um conteúdo para que seja feito isso, Uhum. entende? É até uma forma assim da gente que estuda se livrar das heresias. Saber em que igreja a gente está indo, saber quem a gente está escutando. Passar a ser mais crítico um pouco, no bom sentido, Exatamente, né? exatamente. Porque o pessoal acha que ir para a igreja é só ir e receber bênção. É bênção atrás de bênção que o pessoal quer. E não é só isso. Muitas vezes a palavra que é dirigida lá na frente não é para você. Não tem nada a ver com você. Mas você tem que ter o discernimento. Uhum. Tanto pelo Espírito Santo, tanto pelos seus estudos. Eu acho que são coisas que casam. A pessoa que tem um dom do Espírito Santo e ao mesmo tempo tem o dom do estudo, tem o dom ali do culto, do culto que eu digo do estudo mesmo, Uhum. voltado ao estudo, a pessoa ganha. Ela vai saber onde que ela está, ela vai saber onde ela está pisando, qual que é a palavra, o que essa palavra é para ela, se é ou não é para ela, entende? E como reverter isso para dentro da igreja também. Eu acho que assim, a pessoa que estuda, que faz um curso de teologia, seja médio, seja bacharel, qualquer coisa, ela traz benefício para dentro da igreja. Querendo ou não, a igreja, só por ter uma pessoa formada em teologia, a igreja já sobe um nível, Uhum. sabe? Ela já tem um nível acima. Não estou desmerecendo as igrejas que só têm o dom do Espírito Santo, É, mas sobe o nível da igreja também. Então a pessoa fica mais crítica, que nem você falou, a pessoa escuta melhor, a pessoa se desenvolve melhor, é. a pessoa acha o lugar que ela poderia ser útil dentro da igreja. Às vezes busca um conteúdo de qualidade para trazer ali pro pessoal, né? Exatamente. É o que eu falei, às vezes a pessoa nem gosta de pregar, nem gosta de, sei lá, mas ela pode ajudar a cantina. Sim. Ela pode se achar dentro da igreja através de um curso de teologia. Pô, o que é o meu papel dentro da igreja? Qual que é o meu papel dentro da igreja? E eu acho que o curso de teologia, além de você saber o que aconteceu, o que acontece dentro do cristianismo, é uma forma de você, pô, colocar em prática o verdadeiro cristianismo. Uhum. Então, é a oportunidade que as pessoas têm. Se a pessoa está fazendo um curso, essa é a oportunidade. Enquanto ela estuda e depois que ela para. A oportunidade dela se conhecer dentro da igreja e colocar tudo isso em prática. Uhum. E a pessoa que não vai fazer o curso, talvez se aproximar dessas pessoas que façam. Que daí eu acho que também elas vão partir pelo interesse de fazer o curso. Entende? Eu acho que as pessoas que não fazem o curso deveriam se aproximar mais das pessoas que fazem, usar ela como um certo espelho, porque eu tenho certeza que despertaria alguma coisa a mais também, né, dentro dessas pessoas. Uhum. Entende? Eu acho que isso seria benéfico para a igreja. É, então, uma vez até, eu não lembro o que eu tava fazendo no seminário lá, que eu tava falando pro pessoal, acho que eu fui dar um recado na sala. E aí eu lembro bem que eu destaquei, me veio na hora, assim.
falei, pessoal, o simples fato de vocês estarem aqui estudando já mostra para vocês mesmos e para a igreja, e que já evidencia que vocês estão dispostos a trabalhar. Tipo, o cara que se dispõe a estudar teologia, ele naturalmente, quando você vai investigar, assim, você começa com, que nem eu, por exemplo, eu trabalho no seminário. Então eu converso com os alunos. Sim. Então, quando eu começo a conversar com os caras, eu vejo que, puta, é o cara que nem você tá falando. É o cara que já ajuda na cantina, é o cara que já olha carro na rua, é o cara que às vezes já dá aula, é o cara Sim. que toca um instrumento musical, que às vezes prega, que ajuda o pastor de N formas, às vezes indo fazer visita, etc. Você fala, pô, peraí, o cara, ele não começou por aqui. Ele começou com o trabalho lá. Ele Sim. já é uma pessoa ativa na igreja. Sim. Né? E essa atividade da pessoa na igreja, esse jeito do cara de querer participar ali da comunidade, digamos assim, que ele frequenta, que leva o cara, impulsiona o cara a ir pro seminário, e na contrapartida ele volta do seminário, e até no período em que ele está cursando, com mais disposição ainda, com mais trabalho, com mais capacitação, para desenvolver ainda mais na igreja, né? Sim. E deixa eu aproveitar que eu falei isso para você, e conta aí, pessoal, dentro da sua história assim na igreja, como que você chegou, quanto tempo você está, e tudo que você já fez e faz na igreja. Quais áreas você atua, o que você gosta de fazer na igreja, o que você pretende fazer, o que você já fez anteriormente, né, antes de entrar no curso. Bom, eu cheguei na nossa igreja, na Água da Vida, né? Pra quem não sabe, com 4 anos. Meus pais, eles vieram mudaram, a gente mudou de casa, né? A gente morava em outro lugar. E aí na mudança, meu pai acabou sofrendo uma endocardite bacteriana, uma bactéria que dá dentro do coração. E ali ele encontrou Jesus, tal, tudo mais, acabou se convertendo. E foi um período difícil, né, na época. Eu tinha 4 anos, eu não entendia muita coisa. Uhum. Mas foi a época que eu lembro que a gente veio para a igreja. Eu não lembro nem quem trouxe, para você ter noção. Eu sempre esqueço de falar assim, caramba, quem é que trouxe a gente para a igreja? Foi esse elo, né? Eu realmente não lembro. E aí a gente começou a vir na igreja e a gente sempre foi amigo. Então eu gostava de ver bandinha, por exemplo. A gente gostava de brincar de bandinha. Eu lembro que a gente brincava de bandinha até na sua casa e tal. E eu ficava, caramba, um dia eu quero tocar no culto. Quero tocar no culto. Aí eu fui e comecei a aprender percussão. Aí já toquei no culto. Hoje em dia eu já não toco tanto no culto porque a igreja precisa de mim em outras áreas, que é agora hoje na multimídia, do que a gente estava falando, né? Uhum. Então hoje em dia eu sou mais comprometido nessa área da multimídia. Então eu tocava no culto, né? Tive que parar um pouquinho porque a área de multimídia precisou de mim. Então toma mais tempo meu essa área. E aí a gente tem aquele projeto nosso, que depois eu falo no final do vídeo, pra quem se interessar, que é voltado para os jovens. Uhum. Eu já sou casado, já tenho filho e tudo mais, mas eu acho que falta um pouquinho de liderança nossa para os jovens. Então é o nosso projeto, é o que a gente vai fazer aí nos próximos anos. Então eu creio que vai dar certo, eu acho que vai dar certo e eu acho que assim, casando as duas coisas, né, tanto o curso quanto isso que eu quero com esse projeto, acho que só tem a oferecer coisas boas, sabe? Até mesmo porque é uma forma de eu entender melhor a palavra, de eu entender melhor aonde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, e levar o que é certo para as pessoas. Uhum. Não deixar as pessoas de lado também, né? Só levar lá o que a pessoa quer ouvir, beleza, tá tranquilo. Não, eu acho que vai casar bem legal. E aí eu tô desde os 4 anos, mano, na igreja. Cara, praticamente a vida inteira, então, né? A vida inteira. Caramba. 28 anos? Tá 24 na igreja. 24 então. na igreja. Cara, na mesma igreja. Na mesma igreja, nunca saí. É. Já fiquei afastado, né? Ah, sim. Normal, né? Eu acho que isso é normal. Tirando você, filho do pastor. Filho do pastor geralmente não tem como, não tem como. Não, mas assim, eu já tive um tempo afastado e tal. Mas o bom filho a casa torna, né? É assim mesmo. E aí eu tô legal. aí, mano. A gente vai fazer esse projeto acontecer e vai dar certo. Pra quem não sabe, quer dizer, pra quem não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe. O André é o futuro dirigente de culto da igreja. Olha aí. E aí, o que você acha desse Ao desafio vivo. aí? Cara, isso me dá um frio na barriga. É mesmo? Me dá um O frio que na você barriga. faria com o cara que te desafia um negócio desse? Dá vontade de dar umas porradas, né, Ítalo? Foi ele que fez isso comigo.
Não, mas tirando a brincadeira, eu acho isso muito legal. É o que a gente falou, eu acho que as coisas precisam renovar. A gente é uma Batista renovada. Uhum. Não só pelo nome, né? Mas assim, a gente precisa trazer a modernidade para dentro da igreja sem quebrar o tradicionalismo. Então, é uma forma até mesmo de tirar um peso das costas do pastor, sabe? É uma forma de ter um flow do culto, palavra americanizada, né? Que o pessoal gosta, de ter um flow no culto mais certinho, mais sequencial, mais bonito. Que hoje em dia as pessoas também elas ligam para isso. Uhum. Hoje elas não ligam só para a palavra em si, o que devia ser, né? 90% do culto para mim tem que ser a palavra. Mas hoje as pessoas querem um louvor bonito, querem um ambiente confortável, as pessoas querem se sentir em casa, cada vez mais em casa, né? Então a igreja ela tem que quebrar certos paradigmas para se encaixar na modernidade, mas sem quebrar o tradicionalismo. E quando eu digo tradicionalismo, é a tradição de levar a palavra. Como que a gente leva a palavra para essa pessoa? Uhum. Entende? Como essa palavra é pregada. Eu acho que isso não pode perder. Isso jamais poderá se perder. Mas se adequar a certas coisas, eu acho isso necessário. E uma delas é mudar a cara da igreja, mudar um logo, mudar a forma, a disposição dos instrumentos que a gente está fazendo, Sim. Fazer essa renovação midiática, sabe? Hoje em dia, se as igrejas não fazem isso, elas acabam se perdendo também. Elas acabam até perdendo seguidores. Para, às vezes, uma igreja que tem tudo isso, que é aparentemente muito linda, mas a palavra não é forte. Mas ela é entende? oca, ela é Ela vazia, é né? oca. Uhum. Então as pessoas vão lá, elas se enchem daquilo que elas querem ouvir e saem de lá como se fossem anestesiados. Uhum. Mas na verdade não estão levando nada. Então a igreja verdadeira ela tem que fazer isso, até mesmo para que a pessoa venha com esse intuito, mas saia da igreja não anestesiada, mas com a palavra certa, com o discernimento certo, com a direção certa. Então eu acho que as igrejas têm que fazer isso, sem perder a sua tradição. Uhum. Entende? Sim. É muito complicado, é muito difícil Isso que eu ia você falar. fazer isso. É muito difícil, não é fácil. Não é uma missão fácil para as igrejas de hoje em dia. Porque hoje está cheio de church, né? Hoje o mundo está cheio de church. Que é, assim, esteticamente, é bonito. Sim. É legal. Aquelas músicas mais romantizadas, o meu Jesusinho. É legal, mas às vezes não tem palavra, sabe? Talvez nessas igrejas faltem a palavra. Faltem o verdadeiro evangelho. Então as igrejas tradicionais, elas têm essa... as igrejas que têm, né, que tem como fazer isso, elas têm que se adequar a isso para poder continuar ali, para poder continuar alcançando as almas. Uhum. Então, as igrejas que podem fazer isso, eu acho que elas têm que fazer. É muito difícil, é muito, muito difícil, mas tem que fazer. Cara, isso que eu ia falar. O pessoal fala muito assim, é difícil uma igreja começar do zero. Puta, de fato é difícil. Sim. O cara precisa construir tudo. Exatamente. Mas talvez, e acho que a nossa experiência aqui mostre isso, seja ainda mais difícil o cara tentar Renovar, né? quebrar alguns paradigmas que você fala assim, poxa, mas eu não estou tentando mudar a essência do que é dito, Sim. a essência do que é a igreja. Eu estou tentando, digamos assim, fazer adaptações ao ambiente para modernizá-lo, para alcançar, às vezes, pessoas que diferentes das que estão ali. Uhum. Pessoas a mais, né? Porque a intenção da igreja não é alcançar, né? Sim. Porque você começa assim, a igreja mais antiga, ela começa a fazer as coisas mecanicamente, né? Sim, exatamente. Coisa, sempre foi assim, vamos fazendo assim. Só que você vai fazendo assim, e ótimo, tá bom para quem tá ali. Só que, assim, às vezes você precisa dar um passo além para alcançar além daquelas pessoas. Exatamente. E esse o papel da igreja. Exato. Não é continuar com as mesmas ovelhas, é ter ovelhas a mais. Uhum. É sempre alcançar a mais, pessoas a mais. Então não tem hoje não tem como a gente não pensar, por exemplo, em uma igreja ter um QR Code, porque é o que o jovem quer, é o que as pessoas mais jovens e as pessoas que estão vivendo isso daqui, né, o tempo disso daqui querem. Elas querem facilidade das coisas. Uhum. Elas não querem ter que ir lá para, por exemplo, fazer uma oferta para a igreja
Ir lá atrás da igreja, pegar o papelzinho, colocar, sei lá, antes mesmo de chegar na igreja, ter que passar no caixa 24 horas, Exato. sacar o dinheiro, colocar no envelopezinho, ir lá na frente colocar. Hoje em dia a pessoa ela liga o celular, QR Code, oferta, acabou. Tá ofertando do mesmo jeito. Uhum. Não tá perdendo. Ao contrário, a igreja está ganhando. O que as pessoas têm que ter cuidado é não perder o foco da palavra. Uhum. É não deixar a palavra morrer, esfriar. Não deixar de levar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. E isso é uma missão difícil para essas igrejas desses tempos novos. Essa é a missão que as igrejas têm, que é muito difícil. O cara foca no ambiente, na música, não sei o quê, mas... Exatamente. Puta, E deixa a palavra pro lado. às vezes é um pastor até que não fez teologia. O cara montou a Exatamente. igreja e tá ali até hoje. Exatamente, exatamente. Em contramão, a gente vê um monte de igreja também que se adequou a isso e está dando certo. Uhum. E é isso, é esse o caminho que as igrejas têm que traçar. Tirando igrejas mais tradicionais, por exemplo, a congregação. Eu não vejo a congregação fazendo isso. Até porque o público da congregação é mais diferente. Sei lá, da assembleia, de várias assembleias, né? Tem algumas que ainda elas se renovam, né? Aquela Deus de amor e tal. Então, assim, eu acho que as igrejas, por mais tradicionais que elas sejam, elas podem se renovar também. Elas podem se inserir no mundo mais moderno, sem perder a sua essência. Que é o primordial. Não Sim. perder a essência. Não perder o que é o foco. O que é o batista. É verdade. Além de você, no caso do batista, o presbiteriano, etc., até o católico, você tem, além de você ter a questão bíblica, você tem essa questão de identidade. Exatamente. Não pode, assim, se esvair, né? Exatamente. Eu tenho amigos próximos que eles são católicos, né? E eles estão tentando inserir a mídia dentro da igreja católica ali. E para eles é muito mais difícil até mesmo pra gente. Sim. É muito mais difícil, porque os padres mesmo falam que a missa é só presencial, não sei o quê, não pode, né? Então, tem uma questão ali também de lei, né, deles, e que é mais difícil deles fazerem. Até o ambiente, né? Um ambiente mais clássico. Exatamente, né? Exatamente. Mas, em contrapartida, também tem um monte de igreja católica aí que é do reteté católico, né? Então, assim, tem os dois lados também da moeda, né? E o que as igrejas têm que fazer é isso que eu falei. Elas têm que se renovar esteticamente, e eu acho que o principal não é nem a forma da palavra, essas coisas, é a estética da igreja. A estética da igreja ela tem que mudar. Ela precisa mudar. Senão vai ficar para trás, vai ficar velha, ninguém vai ter interesse. Porque o ser humano ele é muito ligado à questão de visual. Exatamente. Ambiental. Então o cara entra em hamburgueria, Cara, é tudo meio preto, meio escuro. Pega isso daqui há 10 anos atrás. Era cheio de botão. Exatamente. Hoje é mínimo. A telinha A gente assim, tem né? dois, três botões. Hoje o meu celular mesmo ele não tem mais entrada para fone, aquele fone convencional. Hoje eu encaixo no mesmo lugar que é o carregador. Daqui a pouco não vai ter entrada para o carregador também. Já tem o indução. Então as pessoas elas querem coisas mais simples. Elas querem visualmente ser mais simples. Negócio limpo, né? Uma coisa limpa. Eu não sei, isso daqui a algum tempo pode mudar? Pode voltar pro botão? Pode. Não sei, eu realmente não sei. Mas, assim, hoje o que as pessoas querem é isso, simplicidade. Aí, às vezes, ela entra dentro de uma igreja, que é tudo antigo. Não, nada contra, porque tem lugar que é antigo, que é bonito, e que é moderno ao mesmo tempo. Sim. Entende? Mas, às vezes, a gente vê uma igreja que está aí abandonada. Não muda um tapete, sei lá. Quanto tempo tem esse tapete aí que está no chão? 20 anos. Saca? E pra eles tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas visualmente, como que o povo da sua igreja quer? O que as pessoas que frequentam a sua igreja quer? Quantas vezes você já parou? Você já parou pra ouvir a pessoa da sua igreja? Falou, eu queria que a minha igreja, sei lá, tivesse um fundo preto, legal, tal, igual essas igrejas novas têm. Queria. Eu queria que minha igreja tivesse mais louvor, tipo, mais um worship, né? Eu queria ouvir na igreja o que eu ouço no meu carro. Exatamente. Por que essas bandas aí essas bandas gospel fazem tanto sucesso? Porque elas estão fazendo o que as pessoas querem ouvir. É o que eu falo, tem que tomar cuidado só com a questão do que ouvir, né? Sim. O meu Jesusinho lindo
É a música vazia, Vazia, né? Sim. Mas tem louvores que estão nessa pegada do worship com a palavra lá. Então as pessoas elas têm sim que se renovar. Uhum. Não tem que ter medo da renovação. Eu acho que o tradicionalismo ele é muito bonito e ele tem que ser levado adiante. Mas o tradicional, ele tem que se renovar esteticamente. Esteticamente. Não tô falando pro cara colocar uma calça rasgada e ir lá no frente do púlpito e pregar, não é isso. Mas se adequar à linguagem, se adequar ao ambiente, entende? Trazer a pessoa de volta para Uhum. dentro da igreja. Essa é a missão que a gente tem, eu e você, que a gente vai ter, né, nos É. próximos tempos aí, Localmente. localmente. E é isso que a gente precisa fazer, não só na nossa igreja, mas em outras também. Sim. Então, tem até alguns projetos, inclusive dentro da Convenção Batista Nacional, de tentar mostrar isso. Porque, Uhum. cara, é realmente complicado, não só para pastores, mas eu digo para as igrejas de uma maneira geral, que são mais históricas, como a nossa, Batista, etc., de o cara passar a assimilar isso. Até aquele projeto que eu estava te falando, que a gente está aqui de ensino virtual, tal, eu e o presidente, eu quero tentar trazer alguns livros, tipo Trelice Videira, Timothy Keller, etc., porque a gente talvez fazendo essa leitura e Cara, mastigando esse conteúdo para as essa é a pessoas, verdadeira escola bíblica. exatamente. É você ensinar a Bíblia através de outras coisas também, Uhum. entende? Eu acho isso muito interessante. Você trazer Timothy Keller, por exemplo. Um cara que fala da Bíblia e não está na Bíblia, Então. entende? Falta essa visão também para as pessoas. Porque as pessoas vêm, elas sentam na igreja, abrem Gálatas, abre Paulo, abre João, abre Mateus, escuta João, escuta Gálatas e vai embora. No culto, tudo bem. Agora, numa escola bíblica, ela precisa ter um ensinamento fora da Bíblia. Sim. Sobre a Bíblia. A aplicação daquilo, né? Digamos. Exatamente. Uhum. Então, falta muito isso também. Eu acho que isso é necessário. Isso é necessário sempre com a responsabilidade, porque tem muita gente que deturpa Sim. as palavras, deturpa o ensinamento e leva as pessoas para perdição, digamos assim, né? A gente está vendo aí um monte de igreja perdida. Em Guarulhos mesmo tem uma igreja que chama Jesus é lindo e cheiroso, É. entende? Pô, meu, falta de respeito, né, cara? Uhum. Então, assim, as pessoas elas têm essa missão de levar o conteúdo certo para dentro da igreja e mostrar que a igreja não tá. Não é que. Eu ia falar besteira, mas não é que a igreja se baseia só na Bíblia. Entende? Mas a igreja precisa estar adequada ao mundo que ela vive, Sim. ao vizinho, à comunidade, à região, ao bairro. Eu tenho que fazer a minha igreja chegar no meu bairro, nos vizinhos aqui primeiro, antes de querer chegar nacionalmente, mundialmente. Entende? Uhum. Ela tem que alcançar primeiro aqui, os vizinhos. Essa é a missão da igreja, hoje. E trazer certos ensinamentos que não estão na Bíblia, propriamente dita, né, não está em nenhum livro da Bíblia, mas explicam esses livros, ela é primordial para o entendimento melhor. Uhum. A gente evita com que pessoas sejam enganadas por Exatamente. igrejas assim. E eu acho que isso é até um compromisso com Mateus 28, com o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Exatamente. Né? Você tem que ir adequando esse ide e pregar de maneira que as pessoas, que seja inteligível para as pessoas, né? Sim, Que o cara assimile a ideia. sim. Então, se o mundo hoje tem essa tendência de ambiente mais ajuntado, digamos assim, né, mais escuro e etc. Cara, a gente vê isso em palestra do Ítalo Marcilli. Você olha o cenário, é tudo Exatamente. preto, cara, com uma, duas luzes assim coloridas, um cartaz tal. Hamburgueria, você vai em hamburgueria, pizzaria, é tudo preto, aquela luz amarelinha, mais nova tal. Então você fala, poxa, é uma tendência dessa época nossa. Você fala, mas a igreja está seguindo o modismo? Cara, pode até ser de alguma forma. Só que assim, é exatamente isso, é você entregar a Bíblia para a pessoa de uma maneira que ela entenda, né? Levar o Exato. Que ela tem evangelho, interesse de ver. e facilitar. Por que não usar essas ferramentas para facilitar, assim como é a internet, como a gente estava falando agora há pouco, né? Uhum. E aí que serve para tanta coisa, serve para aprendizado, no seu caso está fazendo curso, serve para, no seu caso também, para ser esse elo de ligação entre o que está acontecendo aqui na igreja e o cara que a gente tem irmãos na igreja que moram
Praia Grande, etc., outros lugares, Sim. pro cara assistir o culto de lá, já que não pode estar aqui na igreja, né? Cara, cê- a sua ida pro seminário, assim, você julga que a igreja, a visão e a proximidade que a igreja tem do seminário, sempre teve, a própria figura do pastor ser um professor do seminário, diretor depois também do seminário, você julga que isso interferiu? Se interferiu, né, positivamente, até que ponto isso interferiu? Como que você enxerga assim? Tipo, puta, eu estudo num seminário onde o pastor da minha igreja se formou. Poxa, o fundador, você comentou até, o Ernesto Tonini veio aqui, o fundador desse seminário veio até aqui na minha igreja, eu vi ele de perto. Cara, pra mim é um misto de várias coisas, né? Primeira coisa é que eu não vejo seu pai somente como, por exemplo, meu pastor. Eu vejo, além de um amigo, um pai pra mim também, tá Uhum, ligado? Eu acho que seu pai, tipo, além do meu pai, assim, é uma das pessoas que eu mais me inspiro, saca? De uhum, pessoa, assim, de caráter, de exemplo de vida, sabe? De história tal. uhum. Eu acho que seu pai é uma figura paterna pra mim, É, saca? é, Tanto que o carinho que eu tenho, assim, não só pelo seu pai, pela sua família, é muito grande. uhum, E isso influenciou demais eu querer estudar também, saca? Não é só a questão de eu querer me aprofundar numa área X, mas querer ser semelhante, uhum, entende? Eu acho que as pessoas são movidas a isso, querer ser semelhante a algo. Eu acho que assim, e eu fico feliz porque assim, eu querendo ser semelhante ao seu pai, me faz ao mesmo tempo querer ser semelhante a Jesus, porque é onde seu pai se baseia, entende? uhum. Então assim, eu tenho isso como uma fonte de inspiração e, e de, como que eu posso falar? De motivação, saca? A É, história que seu pai tem é muito bonita dentro do seminário, dentro da convenção. E é respeitada até hoje. Seu pai é um líder de sim. verdade, saca? E eu não tô falando isso só pra encher ele de orgulhos, nada disso. Não quero inflar o ego de ninguém, Uhum, saca? Mas é a visão que eu sempre tive, desde pequeno. Eu sempre quis ser igual às pessoas que eu olho e falo, caramba, esse é um grande homem. Meu sim. pai, seu pai, meu avô e meu bisavô. São pessoas que são figuras de homem pra mim, que são as verdadeiras figuras de homem, É, gente saca? real mesmo, assim, né? Exato, Uhum, exato. Lógico, além das figuras lendárias que a gente tem, entende? Mas figura com quem eu tive proximidade, com quem eu tive contato, são essas. E seu pai faz parte disso. E hoje a minha ida para o seminário vai além também disso, entende? Lógico, eu tenho vontade de aprender, sempre tive vontade de aprender sobre teologia, essas coisas, mas isso casa certinho, sabe? É um casamento. uhum. E ver seu pai, pô, diretor, já foi vice-presidente, né? É, hoje ele é vice-presidente Hoje da ele é Convenção Batista vice-presidente da Nacional. convenção. Então, assim, são coisas que eu olho e falo, caramba, meu, Uhum, é legal, sabe? Eu tô estudando no mesmo lugar que meu pastor é vice-presidente, saca? Numa, num seminário que tem um nome muito importante uhum. no meio cristão. Não é qualquer nome também. Eu não estou estudando no seminário X. Eu estou estudando no seminário do Enéas Tonini. É o tipo, o cara é o, como que é o nome daquele americano lá? Billy Graham? O Billy Graham do Brasil, cara. Uhum. O Enéas Tonini é o Billy Graham do Brasil. Então pra mim é uma honra, velho. Tirando que eu tomo um susto lá de vez em quando eu vou lá com É, aquela estatinha dele a lá. estátua dele. tirando, tirando Cara, isso, tem as histórias pra meu, contar, né? De nossa, tá estátua. louco, tá louco. Tirando isso, pra mim é uma honra, velho. É muito, assim, além de ser uma honra, é muita responsabilidade também, Uhum. saca? Porque eu acabando o estudo, o nome que eu vou levar no meu currículo é Enéas Tonini. Então não é em qualquer lugar que eu vou poder falar qualquer coisa, Uhum. entende? Parte ali uma responsabilidade também a partir do momento que eu aceitei e que eu entrei no curso. De levar o nome Enéas Tonini à frente também. Imagina, eu, sei lá, eu vou pregar em algum lugar, faço só falo besteira.
Ah, mas aonde que esse cara estudou? Ah, o cara estudou lá no seminário do Enéas Tonini. Entende? Uhum. É responsabilidade também. Então, assim, cara, é muito bonito. É muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Não sei se deu pra entender, Sim. Ah, sabe? com certeza. O que eu falei, eu tenho muito orgulho de estar estudando no lugar onde seu pai estudou, onde o Enéas Tonini fundou, onde você estudou, tá ligado? Mas é difícil e é complicado. Mas é o que eu falei, a vida é real. Uhum. É o que as pessoas têm que fazer, elas têm que assumir essas responsabilidades. Se essa é a minha responsabilidade, então vamos levar adiante. Se eu aceitei, vamos. Entende? E é isso, mano. Cara, né, isso é muito verdade, porque às vezes a gente, assim, não é corriqueiro, claro, mas você fica sabendo de uma história ou outra, de um cara que deu uma brecha, tal, deu uma mancada, né? E aí o cara fala, pô, alguém fala, né? Pô, o cara estudou aqui e tá falando essa besteira. Pô, o cara estudou aqui, tá no não sei onde, tá andando com fulano. Por quê? Porque você parte do pressuposto assim, pô, o cara ele chegou ele teve acesso à informação, né? Sim, Ele se formou aqui no seminário. sim, Então mesmo quando as pessoas não falam com essas palavras que você falou agora, você percebe que tem um peso, né? Diferente. Tá exato. ali. Pra quem não sabe, o André Guedes, que não é o cantor do worship, Não, não ele sou é eu. da Igreja Batista Renovada Água da Vida, do pastor Omar, né? Aqui onde a gente está gravando, inclusive, É, esse podcast. exatamente. E pra mim é motivo de alegria só. Hoje eu sou muito feliz em poder falar que eu sou estudante, saca? Uhum. Do, da, do seminário. Eu sempre não coloquei, nunca coloquei num pedestal, mas eu sempre tive como, pô, meu, isso daí é da hora. Quando você estudava, quando seu pai dava aula. Eu já fui muita aula inaugural Uhum. com vocês, antes de começar a estudar. Tudo bem que eu não comecei a estudar lá no bacharelado e tudo mais, né? Mas, assim, eu já via como era. E já tinha interesse, sabe? Aham. É só a questão mesmo de começar. De começar. Eu acho que não é um curso caro. Tem gente que acha que é caro, mas não é caro, assim. Pra, perto dos cursos que a gente tem disponível hoje aí, Isso, Brasil isso que eu afora, ia né? falar. Para você estudar numa instituição que é respeitada, que tem um nome pesado e um curso que ele é bom, bem lecionado, tem um conteúdo legal, eu acho que ele não é nada caro, entende? Então eu acho que para quem tem dúvida, não tenha. Você vai estar estudando numa baita instituição, baitas professores, muito bons. Eu posso falar até mesmo do médio, né? A distância que eu estou fazendo. Uhum. São baita professores. Eu nunca fiquei menos de 2 dias sem resposta naquele fórum. Mais de 2 dias, quer dizer. Ah, sim, mais, Nunca fiquei mais de 2 dias sem resposta. É muito rápido. Então, assim, é muito legal também, sabe? Ver que tudo aquilo que eu pensava realmente é. Uhum. Entende? Tanto que, assim, eu achava que as provas seriam fáceis e tal. Mas eu vi que não é. Eu É vi que a que gente é. pensa, né? Ah, é EAD, é então é mais tranquilo, mas eu vi não. que é prova que tem que estudar mesmo, meu. Aham. Então, assim, quem tem disposição, quem quer começar, começa porque, além de ser bom, é difícil, não é qualquer molezinha. Mas é muito legal, cara. É edificante. Sim. Edificante. E cara, é legal porque no último podcast eu gravei com o pastor Maurício e eu perguntei pra ele, porque uma vez eu tinha ouvido ele falar numa reunião da Convenção Batista Nacional sobre a falta de ministros, de pastores, que vai acontecer de uma maneira geral na igreja, mas aí no caso nosso, dentro da Convenção Batista Nacional, e, e ele estava comentando, tal, a gente comentou sobre isso, e cara, às vezes, eu não, né, quem sou eu para ficar julgando o que as pessoas precisam ou não fazer nas suas igrejas? Mas às vezes, cara, falta isso, talvez, né? O pastor ou alguém que está naquela igreja X e estuda no seminário, a fazer esse elo de ligação, né? Trazer o seminário para dentro da igreja, trazer a necessidade Sim, da teologia para dentro da igreja, sim. né? Principalmente o curso como do seminário, que ele é um curso muito prático, né? É um curso para quem quer realmente estudar para trabalhar na igreja, que é aquilo que a Uhum. gente até comentou agora há pouco. Não é assim, o cara quer ser teólogo de gabinete, quer ficar lá fazendo teses e, enfim, né? Só pensando em teologia escrita. É muito bom você ter o teórico, mas
Você precisa do prático, né? Exato. Então é o que se adquire no seminário. E aí talvez, como você estava contando, que isso foi um fator que te motivou a ir estudar ou a sempre estar aberto a um dia estar no seminário, seja o que falta para você ter assim gente mais nova querendo se formar em teologia para assumir uma igreja, para ser pastor de uma igreja, né? Que está faltando muito hoje em dia, né? Sim. Com o tempo está acabando. É uma crise da nossa época, na realidade, né? E tende a piorar, né, cara? É, É o que eu falo. Eu não sei se as pessoas vão concordar com o que eu vou falar agora. Mas a gente tá numa geração onde essa geração que está chegando, que está vindo, que está crescendo, ela é uma geração que não gosta de assumir responsabilidade. Então, muitas vezes, essas pessoas que não assumem essas responsabilidades, muitas vezes elas não saem nem da casa dos próprios pais. Entende? Elas não têm coragem de assumir uma família. é. Entende? Tem medo. Tem muito jovem hoje aí de 30, 32, 35 anos que mora com o pai, que não tem namorada, que não faz nada. Só trabalha, é o tal do workaholic. Entende? O cara se dispõe a trabalhar o dia inteiro e não tem uma hora voltada à família, não tem nada. E, assim, a- ela fala que até mesmo ter filhos é uma responsabilidade muito grande. E, de fato, é muito grande. Mas é uma responsabilidade que as pessoas têm que assumir. Sim. Como que eu não vou continuar o sobrenome da minha família? Como que eu penso nisso? Eu não vou continuar o sobrenome da minha família. Eu não vou ter, eu não vou fazer com que meu pai tenha o privilégio de ser avô, E, sabe? e outra, até se o cara é cristão, é até bíblico, né? Deus, é uma Exato, ordem de Deus, crescer e multiplicar. Não é, ó, se exato. vocês quiserem. Não. Estenda suas tendas, né? É, Então, assim, a gente vive numa geração que ela não assume responsabilidade para nada. Ela tem medo de responsabilidade. É por isso que a gente vê um monte de youtuber aí ganhando fama, falando besteira, de que odeia criança, odeia casamento, que no casamento não existe, a falácia da igreja, por conta disso. E aí a gente vê jovens, 35, 40 anos, morando com a mãe, dependendo da mãe para alguma coisa, sabe? uhum, Claro, existem exceções, existem. Existe pessoa que realmente não foi feita para o casamento, sabe? Não sei se eu consigo explicar muito bem isso. Mas existem pessoas, eu conheço pessoas que nunca casaram. Mas talvez porque a missão delas não seja o casamento. uhum. Mas as pessoas que são designadas a isso estão com medo de fazer isso. Estão com medo de assumir responsabilidade. Estão com medo de levantar da cama e arrumar o próprio quarto. E fica nesse marasmo, fica nessa vida, sem responsabilidade. E quem sofre isso diretamente é a igreja. Como que a gente vai ter pastor novo dentro da igreja se o jovem nem arruma a cama? Tanto que a gente vê a igreja tradicional aí, pastor 80 anos, É. 70 e poucos anos, 80 anos, o cara não tem descanso. Por quê? Não tem ninguém que assuma. Não tem ninguém responsável bastante para assumir. De pegar lá e falar, pô, isso daqui agora é meu. E Vai não, descansar, pastor. não, Agora a sua hora já chegou, agora é a minha. não largar na primeira dificuldade que aparece. Você fala, não, Exato. Ou assume e faz isso mesmo. Na primeira coisa que acontece, ai, não é pra mim. Desisto. Então, cara, isso pra tudo, não só dentro da igreja, até na vida mesmo, sim, sim. até dentro de um trabalho. Às vezes o cara tem medo de crescer dentro da empresa porque vai ter responsabilidade. E aí ela fica naquela zona de conforto dela lá. A tal da zona de conforto. É. Às vezes as pessoas gostam dessa palavra, eu tô na minha zona de conforto. Ah, cara, não é Cara, certo, né? não. Como, como que vai ter pastor novo dentro da igreja? Não vai ter. Como que vai ter músico dentro da igreja? Não vai ter. Como que vai ter diácono dentro da igreja? Não vai ter. Se as pessoas não acabarem com esse medo de assumir responsabilidade. E é aquilo que eu falei, lá no comecinho, aí a gente tem isso. As pessoas fracas para esse tipo de responsabilidade. E aí a gente enfraquece ainda mais a pessoa, tirando ela o contato físico, o contato humano, deixa ela mais fraca. E aí a gente vê um monte de gente doente, Sim. entende? Então as pessoas elas têm que assumir responsabilidade. É a vida real.
A vida real, ela é simples, ela não é complicada. Eu acho que o cristianismo trata muito disso, né? É da vida Exato, real, é você sair e você não precisa ser perfeito, não é uma regra moralista, né? Você pode e exato. não pode. Mas é você, com as suas imperfeições, sendo muitas vezes igual à pessoa que está ali do mundo, entre aspas, que é uma linguagem crentez, né? Uhum, Um crentez, mas você, em sendo igual, e até errando de alguma forma como a pessoa erra, ainda assim ela consegue ver alguma coisa em você que falta nela. sim, Cara, se o cara viu isso, você capturou o cara. já era. Para ele aceitar a ideia do cristianismo e se converter de verdade, é muito. É isso, né? E, cara, para É, encerrar. não, só dando um adendo, né? É coisa que as igrejas antigas faziam. A gente via, por exemplo, grupos que iam lá na Praça da Sé entregar lanche, entregar não sei o quê, e não tinham esse moralismo todo. Sim. Hoje eu acho que o crente mesmo, ele perde muito por ser muito moralista. Ele não abraça a pessoa, ele já julga. Ele julga se a pessoa tem uma religião diferente, ele julga, opa, ele julga se a pessoa tem uma religião diferente, ele julga se a pessoa pensa diferente em algum aspecto político, cultural, algo do tipo. Ele julga. E aí ele afasta a pessoa. Às vezes o cara tá dentro da igreja com ele é um expurgo, né? Põe a pessoa para correr Exatamente. por causa Exatamente. disso, essa pressão em cima do cara, né? Exatamente. Então, assim, falta isso dentro da igreja também, esse discernimento das pessoas abraçarem as pessoas. Uhum. Não é concordar com aquilo que elas fazem. Muito pelo contrário, não precisa concordar em nada. Eu mesmo tenho minhas opiniões políticas. Eu tenho minha opinião cultural, filosófica, seja lá o que for. Só que eu preciso abraçar a pessoa e numa forma cristã de dizer, mostrar que aquilo que ela faz não é certo. Uhum. Mas não julgar ela e falar, você está condenada ao inferno, vai para o inferno. Não é isso, não é essa a questão. Você não vai conseguir conquistar ninguém com esse testemunho seu. Você Exato, fala, meu, puta, exato, sou eu o Espírito Santo. Calma aí, quem é que faz a obra? exatamente, entende? Hoje as pessoas elas querem ser pedestalizadas. Elas querem se colocar lá no altarzinho lá e falar: eu sou o libertador, eu consigo libertar você do vício, não sei o quê. E muitas vezes falta o contato. É, O abraçar, sentar com a pessoa e falar: o que acontece com a sua vida? você entender que o cara, ele simplesmente não consegue, enfim. Exatamente. Nem por isso ele é menos crente E que às você. vezes é o que você falou. Você é igual a pessoa, mas aquilo de diferente que você tem, capta ela É. e traz ela para um outro lugar dentro da igreja. Então falta isso. E aí, cara, é até assim, se você tem um. E aí, cara, as coisas se casam muito, né? Que aquilo agora há pouco a gente citou o Timothy Keller. Uhum, Cara, o que o cara faz é isso. Você vê que, exatamente. sabe, a palavra dele não tem o que ele diz, não tem nada em desacordo. E é uma forma de você, de uma outra maneira, atrair as pessoas, né? Uhum, E é um trabalho que tem dado certo. sim. E para encerrar, o que você falou que ia contar pro pessoal aí? Ah, sim. Não, eu e o Ítalo estamos com um projeto aí dentro da igreja, da Água da Vida. A gente está reestruturando, né? Sim. Lógico, a igreja esteticamente, igual a gente estava falando, a gente está enchendo o saco do seu pai com isso. Coitado, não deve aguentar mais a gente. Mas além disso, a gente também está fazendo um projeto novo com os jovens. E vai estar pronto, não falta muito Né? para estar pronto. E o nome dele vai ser Onda Azul. Já tinha esse nome, né, anteriormente, a gente já começou com esse nome há Sim. um tempo atrás, mas aí foi. Tava sendo tão divulgado ainda. Não estava sendo tão divulgado e deu uma morridinha, né? Esfriou, Deu agora uma, deu tá uma tentando esfriadinha. reaquecer. Mas agora a gente vai reaquecer ele, vai trazer ele de volta. E a gente vai trazer isso, tudo que a gente falou para dentro do nosso grupo de jovens. Então as pessoas que tiverem interesse, quiserem participar de alguma forma, Conhecer, André, eu né? não sou da igreja, mas eu quero ir, quero conhecer como que é. Fala com o Ítalo, né? Ou comigo mesmo. Eu acho que o Ítalo pode até deixar minhas redes sociais aí embaixo do vídeo. Deixa. Para o pessoal que tiver dúvida, alguma coisa. Quiser agregar em alguma coisa, ou só quiser conhecer, quiser frequentar, não tem problema.
Mas a gente está com essa nova proposta. Então a gente vai fazer um culto de jovens mais jovem. É, É, a gente vai abrir para as pessoas também falarem e tudo mais. A gente vai deixar um negócio bem humanizado, digamos assim. é. Mas é uma palavra meio feia, né? É. Pode ser interpretada de outras formas, mas é o que eu queria falar. Humanizado, modernizado. Modernizado. Modernizado é melhor, velho. Modernizado. E é isso. É isso aí, pessoal. Aí, nesse projeto aí, se você quiser, a gente está aqui na Zona Norte, Igreja do Pastor Omar Bianchi. Então, Exatamente. é só vir, procurar a gente E brave. e bravo Água da nas redes vida. sociais. E assim, é uma forma até da gente pôr em prática, né? O que eu já passei pelo seminário, já aprendi e continuo aprendendo, enfim. O que o André tá aprendendo no seminário, colocar ali em prática, ali aqui na igreja, né? De várias formas, né? Desde lá de quando você toca percussão até as filmagens e o multimídia e trabalho com jovens e enfim, outras coisas que Você fatalmente que é aparecem, né? jovem, sabe fazer qualquer coisa, seja ela. Pode ser inútil, pode ser uma coisa inútil. Seus olhos, né? Vai ser útil pra gente, É. pode ter certeza. Então procura a gente te explica o que você. A gente vê onde melhor te encaixa. Não tem problema, não precisa ter vergonha de nada. A gente é jovem também, igual você. Então a gente também erra, a gente fala Passa vergonha besteira, junto. a gente brinca. Com a gente é assim. E se você tiver interesse, é só procurar a gente, procurar a rede social da igreja, procurar a rede social do Ítalo. O Ítalo vai. Eu deixo ele colocar até meu telefone aí, pessoal. Pode pôr, não tem Não é que eu problema fui não. mesmo. Pode pôr, não tem problema não. E aí a gente troca uma ideia, senta, conversa, vê o que você pode fazer, sei lá, se às vezes você pode ter um amigo que é legal, que vai em uma outra igreja que pode estar parada, não sei. Já tem uma não sei. forma de aproximar o cara, toca uma guitarra, Exatamente, alguma coisa. exatamente. Cara, vem tocar com nós, vem tocar com a Isso. gente, né? Vem se divertir, vem brincar, vem falar de Jesus. Vem participar. É isso. É isso aí. E também participar do seminário. Se Exatamente. Dia 14 de agosto, a gente vai ter nossa aula inaugural. Vai ser virtual, mas vai ser a primeira aula do semestre. E no nosso canal no YouTube, caso você ainda não conheça muito bem, nós temos aí alguns vídeos de aulas, tanto do EAD, né, que são as aulas, no caso, que quem estuda no EAD tem acesso lá dentro do módulo, como também aulas presenciais que a gente gravou para você ter justamente essa ideia de como é o nosso conteúdo. Então, siga aí, STBN Oficial, no YouTube, Seminário Teológico Batista Nacional Oficial, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Acompanhe aí nosso trabalho, né? Esse semestre a gente começa a aula presencial, segundo semestre de 2021. Então, se você quiser ir um sábado lá, quem é aluno do EAD pode ir sempre que quiser para acompanhar. Às vezes não é a mesma matéria que está estudando, mas está ali, né? Alguma coisinha você tira do que você vai ouvir ali. E vai ser um prazer recebê-lo. Entre em contato com a gente. Exatamente. Não deixa de fazer o curso, não. Não seja mão de vaca. Se você está pensando só no dinheiro, não seja mão de vaca, que isso vai mudar a sua vida. E insista com a igreja para ajudar, né? Às vezes está difícil de pagar tudo. Poxa, a igreja pode ajudar com 50%. É uma forma também de incentivar, exatamente. Né? A pessoa aí estudar. Se você é pastor, que está um testemunho vivo aí da importância que é você divulgar o seminário dentro da sua igreja, se envolver com o seminário, se envolver com a Convenção Batista Nacional, porque as pessoas, elas veem, né? Elas veem isso e isso é uma forma de conectá-las com o estudo da teologia, que nada mais é do que o crescimento do reino, né? Exatamente. Você fazer a coisa ficar mais sólida. Cara, eu não ia falar isso, mas o pessoal também que está assistindo, tá passando aqui, né? Ó. Tá passando aqui, ó. O Apoia-se do seminário. Claro, não só o seminário, mas muitas empresas, elas sofreram com a pandemia, né? Sim. Então, quem puder também, entra aí no link do Apoia-se, ajude o seminário. Se você não vai estudar agora, se não dá para você agora, pelo menos ajuda. Ser ex-aluno, principalmente. Às vezes R$5, R$10, 20, 1.000, 10 mil, aí você. É um coração liberal. Já ajuda bastante. Ajuda também a continuar com esse trabalho incrível que o pastor Enéas deixou pra gente, né? Deixou aí pro mundo. Então, se você puder, contribui também. Acho que não custa nem ia falar nada, nem sei se você ia falar, mas eu falei mesmo assim. Isso porque nem tava combinado, nem tava nada. Certeza vai ter de o Ítalo falou pra ele, dá uma cutucada no final lá. Tava combinado não. Mas quem puder, ajuda.
De verdade. Então, nos Estados Unidos você fez, até esqueci de te perguntar, você ficou um tempo nos Estados Unidos, né? Fiquei. Fez algumas viagens. E lá é muito comum, né? Os ex-alunos, eles têm uma bolsa, um bolsão de contribuição para que a universidade mantenha o Exatamente. nível, porque isso é bom para todo mundo, né? Ganha o Exatamente. ex-aluno, ganha o aluno atual, ganha a instituição. Exatamente. E aí, só pra gente fechar, você fez uma visita numa igreja batista lá, Batista. né? E aí, é muito diferente da batista daqui? Cara, assim, é que eu fui numa igreja batista lá, daqueles negão mesmo, sabe? Daqueles coral de negão, assim, bonito, né? Então, assim, né, nessa forma estética é muito diferente. Uhum. Até porque eles usavam batina e tal. Eu não sei qual que é o nome daquela roupa Acho que que é eles usam. bata mesmo, tipo uma é. batina, sei lá. Aham. Então, assim, visualmente era muito legal, muito legal. Mas em termos, assim, da palavra, parecido. É. A igreja em si era muito parecida. É, quando você entrava, tal, a disposição da igreja é muito parecida. Lógico, dadas as proporções, né? Eu fui numa igreja lá que cabia, sei lá, acho que 10 mil pessoas. E aqui a gente vai numa igreja que cabe 400, 500 pessoas. Uhum. Então, dadas as proporções, é uma igreja muito parecida. Tem algumas coisas diferentes. Culturalmente, não. Culturalmente, não. Tirando a parte musical, né? É, eles têm a musicalidade muito aflorada lá, né? Muito, 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 Quanto muito. tempo durava o louvor lá? Você tem ideia? Uns 40 minutos? Uma hora? Cara, era uma hora e meia, Ah, então. chegava. No Brasil é difícil a gente ter uma igreja que tem tudo É, isso de louvor. No máximo, aliás, que exageram, entre aspas, 40 minutos, né? assim, 40 minutos era antes de começar a palavra de louvor. Lá era uma igreja muito grande também, né? Uhum. Então tem bastante gente. Então eles tocavam bastante música, aí o pastor ia, pregava, e depois começava o louvor de novo. Mas foi muito legal. E muda lá que é de manhã, né? Sim. Aqui é mais A noturno. Lá maioria, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? A é maioria à noite. maioria de noite. Lá é só de manhã. Eu não achei igreja de noite lá. Uhum. E como que era o nome da igreja, você lembra? Era Grace Family, alguma coisa assim. Eu não lembro ao certo qual que era o nome da igreja de lá, mas era Igreja Uhum. Batista Grace Family, alguma coisa assim. Entendi. É em Tampa Bay mesmo. Em Tampa. Ah, legal. Muito da hora. Pô, então é isso, pessoal. Aqui o André, Valeu. valeu, papo muito bom. E não esqueça, curta, compartilhe esse vídeo aí, fique de olho se você está vendo na estreia, porque vários cortes vão sair aí até a próxima segunda-feira. Então é aquele cortezinho que você vai ver aqui, vai lembrar do que você viu aqui, e, puxa, vou mandar para fulano, vou mandar no grupo da igreja. E é assim que a mensagem vai se espalhando aí. É isso. É isso. Estudem. É. Estudem. Isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu.